Olá pessoal de tópicos, bom dia. Preparei aqui um exercício, uma primeira apresentação com relação ao teste não paramétrico, denominado de teste dos sinais. Recomendo que vocês leiam o material do Triola com relação ao teste dos sinais. Aqui é o início do texto do Triola sobre esse teste. Ele mostra 3 situações em que podemos aplicar o teste dos sinais. Eu vou apresentar aqui o caso associado à primeira situação, afirmativas que envolvem pares combinados de dados amostrais. Ok? Bom, o probleminha que eu montei é esse aqui. Em uma feira de produtos para noivos, desejamos pesquisar se havia diferença significativa entre as noivas e os respectivos noivos no tocante ao grau de satisfação quanto ao atendimento recebido em determinado estande de vendas. Para isso, cada casal preenchia uma pequena ficha ao final do atendimento, onde tanto ela quanto ele registrava uma nota de 0 a 10 para a pergunta: que nota você daria para o atendimento recebido nesse estande? Na tabela abaixo, registre os resultados recebidos de casais selecionados aleatoriamente durante a feira. Avalie. Bom, temos um teste de hipóteses, onde a hipótese nula é a de que existe uma igualdade das respostas dos noivos com as respostas das noivas respectivas, né? A hipótese alternativa é que existe uma desigualdade. Não necessariamente as noivas dando notas maiores, não necessariamente os noivos dando notas maiores, mas uma desigualdade nas respostas dentro dos casais. Ok? Bom, selecionamos aleatoriamente N casais. Quantos casais foram selecionados? 30 casais. Na segunda coluna, coluna B, as notas das noivas. Então, por exemplo, o primeiro casal selecionado, a noiva deu a nota 6, o noivo nota 8, e assim por diante. Como é que são registrados os sinais? Pela diferença. Então, por exemplo, aqui eu registrei nessa coluna a diferença nota do noivo menos nota da noiva. Se positivo, sinal positivo. Se negativo, obviamente sinal negativo. Havendo igualdade de notas, sinal nulo. Ok? Então, fiz aqui uma pequena contagem para as respostas dos 30 casais. O resultado da contagem tem aqui. Sinal positivo, 14. Então, em 14 casais, os noivos deram notas maiores. Em 7 casais, as noivas deram notas maiores. De 30 casais selecionados, 21 deram notas diferentes de 0. Ou, desculpe, notas descasadas. Então, 9 casais foram casais onde o noivo deu a mesma nota da noiva. Para estes casos onde há igualdade de notas, nós vamos ignorar os resultados. Tá? Então, daqui para frente, vamos trabalhar com sinais positivos e negativos. E nós vamos computar como N o número total de pares onde houve ou sinal positivo ou sinal negativo. No nosso caso, 21 pares, 21 casais. E vamos registrar como X aquele sinal que teve uma menor frequência. No nosso caso, então, é o sinal negativo. O sinal menos frequente, que está trocado, né? O sinal menos frequente é o negativo.
Isso aqui é só uma correção. O sinal menos frequente é negativo. Quantas vezes ele ocorreu? 7. Então temos 21 pares com sinais ou positivos ou negativos. E temos 7 pares com o sinal menos frequente. São esses dois valores que vão permitir que nós continuemos os nossos cálculos, nossa análise do teste de hipótese. Aí temos duas situações possíveis. Vamos dar uma olhadinha aqui no organograma, no fluxograma proposto pelo Triola. Primeiro aqui, notação. Ele diz que x é o número de vezes que o sinal menos frequente ocorreu. O n é o número total de sinais positivos e negativos combinados. A estatística que nós vamos utilizar no nosso teste, no nosso cálculo, ela pode ser calculada de duas formas. A primeira, que é o nosso caso nesse exemplo, se o número de pares for menor ou igual a 25, ou seja, o número de pares com valores não nulos for menor ou igual a 25, a estatística de teste vai ser o x, que é o número de vezes em que o sinal menos frequente ocorreu. É exatamente isso aqui no nosso caso. O número de vezes em que o sinal menos frequente ocorreu, desculpa, corrigindo aqui, nós vamos utilizar a estatística denominada de x. O que é o x? É o número de vezes que o sinal menos frequente ocorreu. Nós vamos considerar que esse número de vezes é a nossa estatística se o número de pares for menor ou igual a 25. No nosso caso, nós temos apenas 21 pares que deram um resultado descasado entre nota de noivo e nota de noivo. Então, o nosso n é igual a 21. Estamos nessa situação aqui. N menor ou igual a 25. Então, a nossa estatística vai ser o x. Por quê? Se nós tivéssemos mais do que 25 pares com notas descasadas, nós faríamos um cálculo de uma estatística Z e trabalharíamos com a tabela de distribuição normal padronizada. Tá? Mas não é esse o nosso caso. Nós temos apenas 21 casais com notas descasadas. Ok? E neste caso, os valores críticos eles são observados na tabela A7. Essa tabela A7 está aqui disponível no nosso diretório. Essa aqui. Valores críticos para os testes dos sinais, onde à esquerda nós temos a coluna com os valores de n, os possíveis valores de n. Nós estamos nessa situação aqui, o n é igual a 21. Essa linha aqui do n é igual a 21. Ok? E estamos realizando um teste de hipóteses bicaudal. Queremos saber se há uma diferença entre as notas dos noivos e das noivas. Vamos considerar a nossa significância de 5%, o grau de confiança de 5%. Não coloquei no enunciado, mas é a situação mais comum. Aí nós teríamos uma significância ou um alfa de 5%. No teste bicaudal, nós estaríamos observando essa coluna aqui. Observe, para a linha de n igual a 21, nós encontramos um valor crítico igual a 5. O que significa esse valor crítico igual a 5? Aqui. Rejeite a hipótese nula se o número de vezes x que o sinal menos frequente ocorre for menor ou igual ao valor da tabela. Então, nós rejeitaríamos a hipótese nula se o número associado a x fosse menor ou igual a 5. Então, para 21 pares, se nós encontrássemos para o sinal menos frequente um valor de 5, ou de 4, ou de 3,
nós rejeitaríamos a hipótese nula e poderíamos dizer que há uma diferença significativa entre as notas de noivo e noiva dentro de cada casal. O que nós tivemos aqui? O nosso sinal menos frequente ocorreu 7 vezes. Este valor 7 não está igualado, nem está abaixo do valor crítico, que é 5. Qual é a interpretação? Não temos condições de rejeitar a hipótese nula. Então, embora nós tenhamos 14 casais com notas maiores dos noivos e apenas 7 casais com notas maiores dadas pelas noivas, nós não podemos dizer que essa diferença é significativa. Então, não podemos julgar que as notas de noivos e noivas são diferentes com relação à avaliação no tratamento, na qualidade da recepção, do atendimento nos estandes, ou naquele estande específico. Ok? Na próxima gravação eu vou exercitar a situação em que o N seria maior do que 25 e aí a gente poderia trabalhar com a estatística Z, que é a tabela de distribuição normal padronizada. Ok? Um abraço.